Quero dar novamente as boas-vindas a todos, aqueles que estão aqui presentes, também àqueles que nos assistem lá em casa, e dizer-vos que, mais uma vez, eu vou trazer-vos aqui uma mensagem que, em primeiro lugar, é para mim, porque as mensagens que eu vos tenho trazido são todos os pontos que a mim me preocupam como cristã, como adventista, como filha de Deus, que vive nos tempos do fim, com uma responsabilidade grande para com Deus, mas acima de tudo para com aqueles que ao meu lado estão e que precisam também de saber aquilo que eu aprendo sobre Deus. E hoje não vai ser diferente, eu vou-vos também, trago-vos um tema que tem muito a ver com coisas que impactam quando as leio, quando tento compreendê-las e que acho que são extremamente importantes. É uma mensagem que eu vos trago de exortação, não é bem a demonstração, é quase um abanão. Às vezes temos que nos abanar. Nós não nos podemos esquecer que nós somos a Igreja de Laodiceia. E a Igreja de Laodiceia tem várias características que não são muito abonatórias. Somos mornos, achamos que estamos todos bem, mas não é verdade, irmãos. Não estamos nada todos bem, temos muito com que nos preocupar e, pela graça de Deus, muito para corrigir e muito para podermos melhorar na nossa vida, para um dia podermos estar na Pátria Celestial. Antes de iniciarmos esta meditação que vou partilhar convosco, eu queria pedir que pudéssemos inclinar os nossos rostos e vamos pedir a unção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, aqui estamos perante Ti, Senhor. Vamos abrir a Tua Palavra, vamos meditar sobre ela. E este tema, Pai, é um tema que Tu puseste no meu coração trazê-lo para mim, para os meus irmãos, e seguramente há uma razão para isso, Senhor. Nós estamos no tempo do fim e nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar preparados para podermos estar prontos quando Tu voltares nas nuvens dos céus. E por isso, Senhor, eu Te peço que nos unjas com o Teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la. E, Senhor, Te peço mais uma vez, usa-me, sejas Tu a falar através de mim, para que todos os meus queridos e amados irmãos possam entender e gravar no seu coração aquilo que é importante desta mensagem. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Ora bem, há vários textos na Bíblia que a mim me criam sempre alguma sensação de desconforto. E talvez porque quando em criança, eu vivi muitos anos em Angola e eu via muitas histórias de pessoas que estavam possuídas, de pessoas que tinham o demónio dentro delas, todas estas histórias criavam em mim sempre uma sensação muito desagradável e desconforto. E qual é o meu espanto? Quando a gente vai à Bíblia, temos exatamente histórias dessas, tal como aquelas que eu ouvi enquanto criança. E a história que eu vos trago hoje é uma história que está no livro de Mateus, vamos abrir em Mateus 12, e são apenas 3 versículos. E o título que aparece aqui na minha Bíblia é um título muito interessante, chama-se A Estratégia de Satanás. Esta minha mensagem chama-se A Casa Vazia e no final, eu acho que nem precisamos chegar ao final portanto, desta meditação, vocês vão perceber porque é que é este título. Este texto é um texto em que Jesus fala. Jesus tinha estado a fazer os seus milagres, Jesus andava acompanhado pelos seus discípulos e ele tinha acabado de retirar o espírito de um indivíduo possesso, cego, portanto, ele tinha acabado de fazer este milagre. Mas vamos ver o que é que aqui diz. No versículo 43 de Lucas 12 diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra-a vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aqui está um texto que, assim, numa primeira leitura, soa estranho, é estranho realmente. Este é um dos textos que descreve aquilo que Jesus está aqui a tentar descrever aquilo que ele achava que estava a acontecer com as pessoas do seu tempo, com aquela geração. Quem o questionava muitas vezes, quem o confrontava constantemente, quem lhe armava permanentemente ciladas,
eram os homens que mais conheciam da sua palavra, ou supostamente deveriam mais conhecer da sua palavra e, como tal, da sua vontade. Mas esses homens permanentemente estavam a ver se apanhavam Jesus em algumas das situações em que eles próprios potenciavam e que eles próprios criavam. Portanto, esta geração, na altura de Jesus, dos dias de Jesus, segundo as suas palavras, era uma geração perversa, má. Vejam só, vem o Salvador do mundo a esta terra, viver com o seu povo, dar a sua vida pelo seu povo e o seu povo não o aceita. Pior do que isso, permanentemente está a rejeitá-lo. E aqueles a quem era dada a honra e o privilégio de poder falar da sua palavra eram esses que mais acusavam, eram esses que mais confrontavam Jesus. Em Desejar Todas as Nações, no capítulo 33, Ellen White diz o seguinte: Jesus operara pela segunda vez o milagre de curar um possesso cego e mudo. E os fariseus haviam renovado a acusação. Vejam o que eles disseram. Ele expulsa os demónios pelo príncipe dos demónios. Ele está a dizer que Jesus fazia aqueles milagres, mas sob a alçada do próprio Satanás. É de arrepiar. Isto está em Mateus 9,34. Cristo disse-lhes, positivamente, que em atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, estavam-se a separar definitivamente da fonte das bênçãos. Os que tivessem falado contra o próprio Cristo, não lhe discernindo o caráter divino, ainda poderiam receber perdão. Os que falavam sobre Cristo, contra o próprio Cristo. Cristo encarnado. Mas, pois mediante o Espírito Santo, poderiam ser levados a ver o seu erro e a arrepender-se. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa é lavada no sangue de Cristo. Ou seja, aqueles cujas acusações eram diretamente com Jesus, eram diretamente com Cristo, esses ainda tinham a hipótese. Mas, veja o que o texto diz, mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o quê? O acesso ao arrependimento e à fé. É pelo Espírito que Deus opera no coração. Quando o homem rejeita voluntariamente o mesmo e declara que é de Satanás, corta o canal por onde Deus se pode comunicar com ele. Acabou. E quando o Espírito é afinal rejeitado, Deus nada mais pode fazer pela pessoa. Isto é solene. Irmãos, temos que pensar muito bem, porque nós sabemos que o Espírito que não tem perdão é o Espírito contra é o pecado contra o Espírito Santo. E é aqui que está a ser dito. Se eles pecassem contra Jesus, Jesus estava ali e, mediante o arrependimento e a confissão do pecado, eles poderiam ser perdoados. De outra maneira, não. Quando nós pecamos contra o Espírito Santo retira-se de nós. Foi o que aconteceu com Judas. Foi o que aconteceu. E com outros personagens. Com Saul também. Com outros personagens. Isto é muito importante nós não nos esquecermos. Ao usar este exemplo de possessão demoníaca, que é tal exemplo estranho, Jesus faz uma afirmação muito claramente, que não é apenas suficiente passar pelo perdão dos pecados. Pois a menos que, vejam o que está aqui, a menos que a reforma da nossa vida prossiga e que algo positivo seja posto no seu lugar, o fim pode ser pior que o início. É o que aquilo diz. Assim, ele não vem sozinho, ele traz mais 7 pior do que eles. O que quer dizer que a nossa vida pode piorar muito mais. E este foi o caso dos judeus no tempo de Jesus. Aqui, em Mateus 12,44, lemos, por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí e tendo voltado a encontro vazia, varrida e ornamentada. Quando nós somos perdoados dos nossos pecados, quando nós descemos às águas batismais, a nossa casa fica limpa. Mas não há nada que fique vazio. Vocês conhecem alguma coisa que seja completamente vazia à vossa volta? Aqui à nossa volta, há algo que seja completamente vazio? Não, porque tudo tem ar. Se não estão outras coisas, está ar. Agora, aqui diz que voltarei para a casa. Isto é um demónio que está a dizer. A primeira vez na Bíblia que se fala numa casa vazia é em Gênesis 1:2. Ora, vamos lá ver. O que é que lá diz?
todos devemos saber isto de cor. Mas vamos à nossa Bíblia procurar o que é que diz em Gênesis 1, 2. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. É a primeira vez que na Bíblia aparece este termo vazia. Então, nós podemos dizer que o universo, olhar para o universo como uma casa, podemos olhar para a terra como uma casa, e esta casa, quando Deus entrou nela, ela estava vazia. E o que é que Deus fez? Esta casa que Deus ia dar ao ser humano, Ele encheu-a. Encheu-a de quê? De coisas que Ele considerou quê? Boas e muito boas. Ele encheu a casa para dar aos seus filhos. E não foi de qualquer coisa, foi de bom e muito bom. Não havia ali nada que Deus pudesse dizer, não, isto não presta. Agora veja o que diz em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Isto hoje vamos abrir um bocado a Bíblia, tem que ser. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Santuário é o quê? O que é o santuário? É uma casa. É a casa de Deus. Então o nosso corpo é uma casa. Ok? Vamos continuar a raciocinar, porque nós estamos a falar de casas e estamos a falar de vazio. Em Apocalipse 3:20, um bocadinho mais para a frente, vamos a Apocalipse 3:20 e vamos ver o que é que lá diz. 3:20. O que é que Jesus diz? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus vai bater à porta da nossa casa física ou vai bater à porta do nosso coração? É essa porta que Jesus vai bater. Então, o nosso coração é também uma casa. Já estamos a perceber que o conceito de casa pode chegar até ao nosso coração. Desde o universo, que é uma casa dos planetas, à Terra, que é a nossa casa de toda a humanidade, ao nosso corpo, que é a casa do Espírito Santo, a casa do Senhor, e até ao nosso coração, onde Jesus bate para poder entrar, para ser convidado por cada um de nós a entrar. Jesus disse que o nosso coração se assemelha a uma casa que Ele deseja quê? Ocupar. Ele quer entrar na nossa casa, quer encher a nossa casa. E é por isso que Ele bate, porque Ele quer entrar. Ele não entra se nós não deixarmos. No nosso coração entra aquilo que nós deixarmos entrar. Não é responsabilidade de Deus se nós deixarmos entrar lixo no nosso coração. É da nossa responsabilidade. Mas Deus está a bater ao nosso coração e dizer, não deixa entrar lixo, deixa-me entrar a mim, eu vou encher o teu coração e tu vais ser feliz ao meu lado. Então, Deus quer entrar na nossa casa, quer cear connosco. Já há uns tempos na escola sabatina falámos sobre isso, é muito interessante. Quando nós levamos alguém para tomar uma refeição na nossa casa, nós estamos a dizer a essa pessoa o quê? Estamos a dizer que eu quero que tu venhas à minha intimidade. Venhas estar próximo de mim, da minha família. Quero que tu me conheças, quero que tu estejas comigo. É isso, não é? Eu não vou levar um estranho para dentro da minha casa. É pouco provável. Não quer dizer que não possa levar, mas é pouco provável nesta perspectiva. Portanto, nós quando levamos alguém à nossa intimidade do nosso lar, são pessoas que nós queremos conhecer, são pessoas que nós queremos que estejam connosco, pessoas que nós amamos ou que queremos amar. Portanto, estamos a ver que na nossa casa Jesus quer entrar, porque Ele quer cear connosco. Quer entrar e estar na nossa intimidade permanentemente. Agora, já vimos que a terra era vazia e como é que Deus fez? Encheu-a de coisas que Ele próprio considerou boas e muito boas. E sabe o que é que Ele considerou muito bom? Nós, o ser humano que Ele criou. Mas há um grande perigo,
E é sobre esse perigo que eu quero alertar-vos. E é sobre isto, este é o ponto fundamental desta minha partilha convosco, desta meditação. Nós temos a nossa casa vazia. Há um perigo grande dela estar vazia, certo? Alguns irmãos desceram há pouco tempo às águas batismais. O seu coração ficou vazio de pecados. Mas ele agora vai encher. Não há nada que fique vazio. O vácuo é antinatura. Então, há um grande perigo de nós nos deixarmos encher por aquilo que não é bom. Por aquilo que não é muito bom conforme Deus quer. Irmãos, quando nós optamos por na nossa vida corrida, é assim, todos nós temos uma vida a grande velocidade. É impossível. Olha, quem tem filhos pequenos é uma correria desde manhã até à noite, porque é preparar as crianças, dar de comer, levar para a escola, é depois ir buscar à escola, é trazer para casa, dar banho, fazer os trabalhos. É sempre a correr. Nós todos trabalhamos fora, na maioria dos casos, trabalhamos fora para ter o sustento do dia-a-dia. No nosso trabalho é tudo a correr. As tecnologias de hoje servem para nos dar cada vez mais trabalho. Quando se diz que vamos utilizar uma tecnologia que nos vai poupar tempo, sabem o que é que isso quer dizer, irmão? Vai poupar realmente tempo para nós termos ainda mais coisas para fazer. Isto não há volta a dar. Essas tecnologias podem nos trazer bênçãos extraordinárias. É através destas novas tecnologias, das redes sociais, é através do Facebook, é através da internet, que nós podemos ir buscar coisas extraordinárias, boas e muito boas, para encher os nossos corações. É muito normal, e eu faço isso muitas vezes, estar a ouvir pregações, estar a ouvir música no meu telemóvel, quando vou para o trabalho ou quando venho do trabalho, coisas que enchem o meu coração com coisas boas. Ouvir sobre a palavra do Senhor, ouvir músicas de louvor ao Senhor. Mas eu posso ouvir e ver outras coisas que não são assim boas nem muito boas. E sabem uma coisa? Qual é o perigo aqui? É que nós, muitas vezes, não nos apercebemos disso. Nós começamos a facilitar. Nós devemos ser um povo que está sempre em alerta. Nós devíamos ter na nossa mente sempre, tenho que estar em alerta. Porque, à nossa volta, tudo aquilo que está à nossa volta, puxa-nos em sentido contrário do caminho do Senhor. E nós sabemos disso, irmãos. Não é preciso estar a nomear seja o que for. E sabemos que, eu vou dar um exemplo. Vamos falar do sábado. Hoje é sábado. O nosso sábado começa de pôr do sol a pôr do sol. Nós temos que organizar a nossa vida, nós como adventistas do sétimo dia, temos que organizar a nossa vida por forma a que quando chega o pôr do sol, à sexta-feira, tudo aquilo que é o nosso trabalho normal, está tudo, fica para lá, é como se fechasse uma porta e entrássemos noutra divisão. E nessa divisão nós temos que iniciar o sábado a louvar ao Senhor, a fazer o culto de pôr do sol, a ler a Bíblia, o que a gente quiser, porque temos que nos preparar para o dia de sábado. Agora, vamos supor a seguinte situação. Eu trabalho e no inverno é mais difícil, porque às 5h já está a escurecer. Portanto, o dia para nós, sexta-feira, é mais curto, o dia das nossas tarefas normais. E mais 5 minutos, só são 5 minutos, não tem problema. Passado uns tempos já não são 5 minutos, é meia hora. E depois, passado algum tempo, olha, também não faz mal, não é crítico, também isto não vai ser isto que faz a diferença. Estão a ver as cedências que nós podemos fazer numa coisa tão simples como garantir que o sábado é guardado. Porque vamos fazendo cedências e primeiro custa, mas depois começamos quase a habituar-nos e já nem é muito crítico. E nós, aos poucos, vamos começando a entrar no caminho que não é aquele o caminho que Deus quer. Vocês sabem a história, provavelmente todos nós devemos saber, de uma experiência que foi feita com sapos. Há muito tempo fizeram uma experiência, punham os sapos em água quente. Quando a gente mete um bichinho em água quente, ele pula fora, não quer saber. Aquilo queima, ele salta fora. Mas sabem uma coisa? Se meterem um sapinho dentro de uma panela, com água à temperatura que ele gosta, ele fica lá quietinho. Agora vamos começar a aquecê-la. Devagarinho, a temperatura vai aumentando. E sabem uma coisa? Quando ele dá conta, já está morto. E isto é a mesma coisa connosco e com as cedências que nós muitas vezes fazemos. É só um bocadinho. Não pode ser, irmãos, não pode haver um bocadinho.
é para ser cumprido, Deus diz que é assim que deve ser feito. Sob pena de nos poder acontecer a mesma coisa que este sapinho, que quando deu conta já não deu conta, estava morto. E porquê que nós temos que ter cuidado com aquilo que enchemos no nosso coração? Olha, em Mateus 15:19, vamos a Mateus 15:19, um bocadinho à frente do nosso texto de base, diz uma coisa muito interessante. 15:19. Vejam o que é que pode proceder do coração. Diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. Isto tudo pode estar no nosso coração. E quem é que permitiu isso? Nós. Bom, mas pela graça de Deus e pela graça de Jesus, a nossa casa pode ser limpa. E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus tenta fazer. Pode limpar o nosso coração. Como? Em Hebreus 10:22 diz-nos, Hebreus 10:22 vai-nos falar exatamente sobre isso. Hebreus 10:22, vejam o que diz a Bíblia. Diz-nos assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E depois, em Hebreus 9:14, continua. Vamos um bocadinho mais atrás. 9:14, olha o que diz. Diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Então Jesus não nos deixa. Jesus está sempre ao nosso lado. Há um pregador, muitos de vocês provavelmente já ouviram falar sobre ele, que se chama Dwight Moody. E este pregador tem coisas muito interessantes. Um dia, por curiosidade, se quiserem, procurem na internet e vão ver. Tem coisas muito, muito interessantes que este foi um homem dedicado a Deus. Ele uma vez estava numa pregação e perguntou às pessoas que estavam a ver, tinha um copo e uma jarra com água. E o copo estava vazio. E ele disse assim: eu tenho aqui este copo vazio. Como é que eu posso... Eu tenho aqui este copo vazio. Como é que eu posso esvaziá-lo mesmo? O copo não está vazio. Há bocado dizia, o copo está cheio de ar. Então como é que eu posso esvaziar este copo? Como é que eu posso tirar o ar que está lá dentro? Bom, as pessoas foram dando a sua opinião. Até que um dizia, com uma bomba de vácuo, a bomba puxa, cria vácuo. E ele disse, pois, mas já o criar vácuo vai-me partir o vidro. Bom, foram várias hipóteses. Até que ele disse assim, não tem problema nenhum. Sabe o que é que ele fez? Tinha o copo, tinha a jarra, pegou na jarra, encheu o copo de água. Se acabei de esvaziar o copo de água e pôr outra coisa no seu lugar. Vejam que, para esvaziar, ele teve que pôr outra coisa no seu lugar. Todo o ar foi removido, mas entrou água. Ele então explicou o seguinte, e vou ler o que ele disse, que a vitória para o Filho de Deus não vem com um enorme esforço para eliminar hábitos pecaminosos, mas em deixar o quê? O Espírito Santo tomar posse das nossas vidas. Não é por esforço nosso, nós temos é que deixar que Jesus faça isso por nós. A nossa casa não deve ficar vazia. Se pela fé nós aceitarmos Jesus Cristo no nosso coração, se aceitarmos a paz e a graça de Deus no coração e se o enchermos com o quê? Com a lei de Deus. Ela deve estar escrita no nosso coração. Deus disse, eu vou escrever no vosso coração a minha lei. Porquê? Porque se a lei de Deus estiver escrita no nosso coração, as coisas más não entram lá. E o nosso coração fica cheio daquilo que é bom e muito bom. Agora eu pergunto, e se nós não enchermos a nossa casa, se nos deixarmos ficar numa de neutralidade? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Olha, não preciso de deixar que entrem coisas muito mais, mas também não estou muito preocupada em que entrem as boas. Isto é o que eu chamo normalmente os irmãos tranquilos, que não se passa nada. Irmãos, nós não podemos ser neutros. Nós estamos no tempo do fim. No tempo do fim não há neutralidade. No tempo do fim há uma decisão importantíssima a tomar. Ou sou pela luz ou sou pelas trevas. Não há meio termo. Não se enganem, não se deixem enganar. Ou nós decidimos por um lado ou decidimos pelo outro. E volto a dizer, a decisão é nossa. Mas Jesus continua.
Espírito Santo a influenciar o nosso coração, a dizer: filho meu, vem ao meu encontro. Deixa-me entrar, deixa-me estar dentro do teu coração, deixa-me estar na tua vida, que é para eu te ajudar, para que tu possas ter uma vida com paz, uma vida tranquila ao meu lado. Há um exemplo muito interessante na Bíblia, que são 2 livros que Paulo escreveu, que é 1º e 2º aos Coríntios. Paulo, como vocês sabem, foi o apóstolo que mais andou por aquele mundo fora e que, por onde ele passava, ele tentava sempre criar as igrejas, ensinar as pessoas, ensinar-lhe a palavra, ensinar como é que as pessoas deviam fazer, como é que as pessoas deviam estar perante Deus e perante os homens. E em Coríntio ele teve essa oportunidade. E naquela altura em que ele criou estas igrejas foi fantástico, porque as pessoas estavam mesmo carentes da palavra de Deus, eles precisavam de compreender. E aqui diz que, em 1 Coríntios 6:11, podemos lá ir ver, em 1 Coríntios 6:11, diz aqui: mas vós, que tinha acontecido àquele povo que era um povo ímpio, ele diz assim: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Cristo e no Espírito de nosso Deus. Portanto, eles aceitaram, eles com alegria foram aos pés do Senhor. Mas depois, posteriormente, começaram a entrar as falsas doutrinas, começaram a fazer cedências aqui, uma cedência aqui, outra cedência ali, e aos poucos afastaram-se. E sabem o que é que Mateus nos disse há bocado, em 12:45? Então vai e leva outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se quê? Pior que o primeiro. E assim também acontecerá com a geração má. Estão a ver o que é que aconteceu? Eles, com todo o entusiasmo e alegria, com todo o amor, eles foram aos pés de Cristo. Mas depois não conseguiram manter. E quando nós não conseguimos manter este relacionamento próximo, íntimo com o nosso Deus, nós vamos mantê-lo com alguém diferente. Ou com coisas diferentes, certo? Porque o nosso coração não pode ficar vazio. Reparem que aqui estamos a dizer, não, ou está cheio, ou está cheio de uma coisa ou de outra. Vazio ele não fica. Não fica, irmãos, porque não há neutralidade. Quando o nosso coração se endurece pelo pecado, vejam o que diz Ellen White: podemos calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e ultrajar o Espírito da graça. Isto é muito solene e é grave. Podemos chegar a um ponto, conforme lemos já há bocado naquele texto, em que se torna impossível ser renovado e levado ao arrependimento. Em Hebreus 6, 4-6, vamos voltar a Hebreus 6, 4-6, fala-nos exatamente sobre isto. Vejam o que aqui nos diz a Bíblia. Hebreus 6, 4-6. O que é que diz aqui? É impossível, pois que aqueles que uma vez, escutem bem isto, aqueles que uma vez foram o quê? Iluminados e provaram o quê? O dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão o quê? Crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Estão a ver? Quando nós vamos por estes caminhos, o risco é muito, muito grande de ser um caminho sem retorno possível. Aconteceu com Saul, aconteceu também com Judas. Em 2 de Pedro 2:21, continua também um texto sobre isso. 2 de Pedro 2:21 diz-nos assim: pois melhor para estas pessoas, pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Irmãos, isto mostra-nos a responsabilidade que nós temos a partir do momento em que nós conhecemos a verdade. Enquanto nós estamos na ignorância, nós não sabemos. E por isso muitos dos que serão salvos viveram na ignorância, mas foram salvos, porque apesar de não terem o conhecimento,
Viveram de acordo com a vontade de Deus, mesmo sem saber. Mas quando nós sabemos, irmãos, a responsabilidade é. E vejam o que aqui está dito. Mais valia que nunca tivéssemos sabido, porque agora já não tem retorno. É solene isto. Pensem muito bem nisto, irmãos. Nós estamos aqui hoje. Nós temos uma responsabilidade imensa para connosco e para com os outros. Vou voltar a ler. Pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecer, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Não se esqueçam disto, irmãos. Só pela obra de Cristo é que as forças do maligno não têm acesso à personalidade humana. Se, no entanto, a pessoa não permite que o Espírito Santo tenha inteiro controlo sobre a sua vontade, todo o seu ser corre perigo e deixa-se levar novamente pela força do diabo e dos seus anjos. A conversão consiste em muito mais do que o arrependimento. Existe renascimento no Espírito e obediência. Temos estado a falámos no livro de Êxodo, sobre obediência. Estamos agora a falar na Escola Sabatina Josué. Obediência. É isso que Deus pede de nós. Que sejamos obedientes. E obedientes não só porque é assim que Ele quer e porque é assim que eu quero. Não. Porque é através desta obediência que nós alcançamos a paz no nosso coração. A paz na nossa vida. Que conseguimos viver felizes. Mesmo em meio das dificuldades. Mesmo no meio de um mundo em que tudo nos puxa para o lado contrário. Quão importante é não permitirmos que o nosso coração permaneça vazio, proporcionando a ocupação por forças do mal. É muito importante ele não ficar vazio. Então, vamos ocupar a casa. Vamos ocupar a casa como? Olha, temos que ter uma coisa que se chama sermos seletivos. Nós temos que ter a capacidade de selecionar aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. E se nós ainda não conseguimos fazer isso, irmãos, vamos de joelhos pedir ajuda a Deus. Pedir ao Senhor que nos ajude a discernir aquilo que é melhor para nós, aquilo que é bom para enchermos o nosso coração. E o Senhor vai nos ajudar. Ser seletivo quanto ao que entra na nossa mente. Irmãos, falávamos das tecnologias, falávamos de que nós vivemos num mundo em que temos tudo à nossa volta, nós temos acesso a tudo. Pois é. Mas que esse acesso seja uma bênção e não uma maldição na nossa vida. 1 de Pedro 3,15 diz: santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. O verbo santificar significa separar. Então o que é que nós temos que separar? Temos que separar tudo aquilo que não tem a ver com Cristo. Tudo aquilo que não tem a ver com o ser obediente à palavra de Deus. O ser obediente a Deus e fazer a sua vontade. Nós temos de ser seletivos e saber separar. É difícil esta tarefa? É, não pode ser que seja fácil, porque nós temos muita coisa à nossa volta a puxar-nos ao contrário. E essas forças são fortes. Mas só é difícil se nós não confiarmos em Deus. E se não pedirmos em oração que o Senhor nos ajude a fazer a sua vontade. Precisamos de afirmar a nossa mente nas coisas do alto. Não é nas coisas deste mundo. E o nosso problema é que nós nos firmamos muitas vezes nas coisas do mundo. As coisas deste mundo são perecíveis. Não valem nada. Temos que nos firmar naquilo que está no alto. Em Colossenses 3,12 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado onde? À direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Fiquei sentado. Ser seletivo, saber separar, é exatamente isto. É olhar para as coisas do alto e dizer aqui, o que está aqui em baixo não me interessa. Eu quero é ter uma conexão, uma ligação permanente com o céu e não com a terra. Ellen White, num livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, ela diz assim: a mente humana é facilmente encantada pelas mentiras de quem? Satanás. Estas obras produzem. Quando nós ouvimos as mentiras e nos encantamos com as mentiras de Satanás, olha o que ela produz, o que isto produz no nosso ser. Produzem uma aversão o quê? À contemplação da palavra de Deus. Deixamos de ter vontade de estudar a Bíblia, deixamos de ter vontade de orar. Cria aversão em nós. Recebida e apreciada,
diz que produzem aversão à contemplação da palavra de Deus, que, se recebida e apreciada, assegurará a vida eterna ao que o recebe. Vocês são criaturas de hábitos e devem lembrar-se que os hábitos corretos são uma bênção, tanto pelo seu efeito sobre o próprio caráter, como na sua influência para o bem em relação a quem? Aos que nos rodeiam. Nós somos vistos pelos outros. Eu sou adventista do sétimo dia. Se eu lá fora tenho um comportamento igual a todos os outros, sou o quê? Mentirosa. Porque não ponho em prática aquilo que digo que sou. Porque os outros olham para nós. E os outros querem ver em nós algo diferente. Têm que conseguir ver em nós algo diferente. Porque senão, qualquer coisa está mal na nossa vida. E temos que pensar nisso. Então, os hábitos incorretos, uma vez adotados, exercem um poder despótico e levam em cativeiro as mentes. É precisamente o contrário. Nós pensamos que o obedecer a Deus, que é perdermos a nossa liberdade. É isso que o inimigo quer que a gente pense. Nós ganhamos a nossa liberdade. Ganhamos a liberdade porque não estamos sob o jugo do pecado. Ganhamos a liberdade de amar. Ganhamos a liberdade de ser felizes. A liberdade de termos paz no nosso coração. Então isso é mau. Satanás quer que a gente pense o contrário. Que não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Eu não posso fazer ou não devo fazer aquilo que me faz mal. A mim, como pessoa. Faz mal a pessoa na minha integridade física, espiritual. Não é? Social. Portanto, ele quer que nós pensemos que obedecer a Deus tira-nos a liberdade. Deus mostra-nos que obedecer à sua palavra é ser totalmente livre. Então vamos fazer o seguinte, vamos tornar diariamente a nossa casa a habitação de Jesus. Deixemos-lo entrar todos os dias. Ele todos os dias está a bater, todos os dias convidemos-lo a estar connosco. Quando nos levantamos, chamemos o Senhor, anda Senhor, preciso de Ti, preciso que me orientes no meu dia. Chegamos ao fim do dia, Senhor, obrigado, tive um dia assim, correu isto bem, correu aquilo menos bem. Vejam. É isso que a gente tem que fazer. O estudo da palavra é fundamental. Vejam que 1 João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porquê? Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, se eu quero saber sobre Jesus, eu tenho que estudar a Bíblia. Desenvolver uma comunhão com Cristo pela oração. É fundamental. É a única maneira que nós temos de falar com Jesus é através da oração. O nosso telemóvel para o céu é a oração. O que é que diz em Mateus 7, 8? Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhes-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É isto que Jesus faz. Ellen White, no Caminho a Cristo, na página 98, diz assim: temos de orar em família e, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta. Pois ela é a vida da alma. Que é isto da oração secreta? Nós oramos aqui na igreja, nós temos uma reunião de oração, nós oramos quando tomamos a refeição. O que é esta oração secreta? Ela vai dizer: é impossível alguém prosperar enquanto é negligenciada a oração. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, olhem a oração secreta, em solidão, abra-se o coração às vistas perscrutadoras de Deus. A oração secreta, o que é que diz aqui? Só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Então, irmãos, para além de orarmos uns pelos outros, de orarmos aqui no culto, de orarmos, devemos ter estes momentos sozinhos com Deus. Deus pede-me, vem falar comigo sozinho. Ninguém tem que ouvir a nossa conversa, tu e eu. Conta-me, diz-me, onde é que eu te posso ajudar? Diz-me o que é que eu posso fazer por ti. Não é que Deus não saiba aquilo que a gente lhe vai falar, Ele sabe tudo. Mas é a maneira de nos pôr a partilhar com Ele, de criar esta intimidade connosco. É tão fácil, irmãos. Ao fim do dia a gente vai ao nosso quarto, fecha a porta, os outros estão lá no seu canto, nós estamos ali a falar com o Senhor. A frequência aos cultos da igreja, à reunião de oração, todas isto são oportunidades que nós temos de ter uma maior consagração com Deus. Sabem que em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é que Jesus nos diz? Venham.
Nós temos que estar juntos. É tão bom estarmos aqui todos juntos, não é, irmãos? A gente vem aqui porque nos sentimos felizes aqui uns com os outros, porque nos amamos mutuamente, somos irmãos na fé. Quando algum irmão não está há algum tempo, nós ficamos tão felizes quando ele volta. Eu estou a ver aqui pessoas que já não vi há algum tempo, eu estou muito feliz de as ver, porque é aqui que Jesus quer que nos juntemos, que partilhemos as nossas experiências, que em conjunto adoremos, louvemos, que em conjunto possamos levar as nossas orações ao seu trono da graça. E Jesus diz, juntem-se. Desde a igreja primitiva, o que é que eles faziam? Eles juntavam-se. Eles oravam em conjunto, eles louvavam o Senhor em conjunto. Eles apoiavam-se mutuamente, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Somos a família de Cristo. Temos que nos apoiar mutuamente. Às vezes vimos tristes para aqui, temos problemas, mas depois falamos com um irmão, com uma irmã, e parece que saímos daqui com a nossa alma aligeirada, leve. É isso que Jesus quer. Irmãos, já vimos que o nosso coração é uma casa. Já vimos que o nosso coração deve ser cheio por coisas boas e muito boas. Já vimos também que essas coisas boas e muito boas só podem vir da parte de Deus. Não da parte daquilo que são toda a animação, todas as coisas boas que o mundo pode dar, mas sim pelas coisas que o Senhor pode pôr no nosso coração. E Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não se esqueçam disto, o Senhor todos os dias bate à nossa porta. Ele quer estar connosco. Agora, irmãos, que possamos sair daqui e que possamos levar isto no nosso coração e no nosso pensamento. Qual é a condição da nossa casa hoje? Nós temos que nos questionar. Como é que está o meu coração hoje? Ele está cheio de quê? Quais são as coisas que eu estou a permitir que encham o meu coração? São as novelas, são os filmes, são as séries, são os desportos, seja o que for, que não seja dar primazia a Deus. Temos que pensar nisso. Irmãos, não é fazer uma oração de 10 minutos de manhã, outra 10 minutos ao fim do dia, que nos torna próximos de Deus. Não é, irmãos? É importante fazer. Mas sabem o que é isso para Deus? Migalhas. Temos 24 horas, irmão. E damos 10 minutos ou 20 minutos. São migalhas. E o que o Senhor está a dizer é assim, não me deixes migalhas. Dá-me o teu coração, dá-me o teu tempo. E tu vais ver que tens tempo para tudo. Ai, porque eu de manhã não consigo, eu de manhã... Olha, acorda um bocadinho mais cedo. Deita-se um bocadinho mais cedo. E quando isso acontecer, vocês vão ver as bênçãos que vêm para a vossa vida. Eu tenho por hábito levantar mais 6 da manhã. Não é que eu goste, porque eu até gosto de dormir mais um bocadinho. Mas é porque gosto mais de estar na presença do Senhor. Gosto mais de estar com Ele, gosto de estar aqueles momentos em que ninguém está acordado, estou eu, estão todos a dormir, ninguém me incomoda. E em solidão, ao lado do Senhor, eu partilho com Ele aquilo que eu tenho que partilhar. Experimentem, é uma bênção na nossa vida. Irmãos, encham o vosso coração de coisas boas, caso contrário, vocês têm que ter um alerta a dizer atenção, 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 isto não é o caminho. Porque se não encherem, tudo pode acontecer conforme Jesus disse. Entram 1 mais 7, piores do que o primeiro, e a nossa vida vai ser um inferno. Encha a sua casa, o seu coração, com tudo o que é bom, com a presença de Deus. Esta é a minha oração e o meu desejo para todos. Amém.